Fala galera, tudo certinho? Tudo beleza com vocês? Bem, mais uma vez, eu, professor Renan Rangel, professor de Biologia de vocês, vou estar abordando aqui mais um conteúdo de Bioquímica. E dessa vez o assunto que nós vamos abordar será sobre proteínas, como bem você já está vendo aí na tua tela, tá? Então, eu, como de costume, vou me afastar para que você tenha uma visualização melhor do slide, né? Uma visualização melhor do conteúdo que vai ser exibido aqui para você. Bem, primeiro de tudo, o que você tem que saber? Que proteínas são compostos orgânicos, ok? E segundo, cara, é o principal composto orgânico das células, ou seja, vão ser elementos aí funcionais importantíssimos para as células. Legal? Terceiro, vão ser macromoléculas formadas por uma cadeia de aminoácidos. Então se liga, vai ser macromoléculas, moléculas gigantes, formada por várias pecinhas. Essas pecinhas são os aminoácidos. Então eu posso interpretar aqui que as proteínas são um tipo de polímero. Se você não lembra o que é polímero, vamos lá, vou dar uma refrescada aqui na tua mente. Polímero é um conjunto de monômeros, ou seja, polímero é uma peça gigante. Monômeros são pequenas pecinhas que vão formar essa peça gigante. Agora traz aqui para a aula. Proteína, macromolécula gigante. Essa proteína vai ser formada por vários aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos. Logo, os aminoácidos são os monômeros. Então eu posso entender que proteína é um tipo de polímero. Legal? Beleza? Assim como lá nos carboidratos que a gente estudou, que o carboidrato também é um polímero, porque vai ser formado por vários monossacarídeos. Show de bola, galera. Sussa até aí? Espero que tenha entendido, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, já que nós vamos estudar aqui proteínas, consequentemente, nós vamos falar muito dos aminoácidos, tá? Então, preste atenção na composição de um aminoácido. Cara, isso aqui, essa estrutura é a composição de aminoácido. Vamos lá, mais uma vez. Vários aminoácidos vão formar uma proteína. Então, se eu estou estudando aminoácido, consequentemente eu vou estar estudando proteína. Legal? E vice-versa. Bem, vamos lá. O que você tem que saber dessa estrutura? E você tem que saber, tá? Não tem para onde correr. Essa estrutura ela vai ter um carbono central, tá? Esse carbono central é chamado de carbono alfa. Se você estiver percebendo aqui na imagem, perceba que ele que faz a ligação com tudo, né? Vamos lá. Lembra de química? O carbono tem direito a quantas ligações? 4. Logo, ele vai estar fazendo as 4 ligações aqui. Entende? Ó, o hidrogênio, essa estrutura que nós vamos falar, essa outra estrutura aqui e a de baixo. Então, ele está fazendo 4 ligações. Esse carbono central tem o nome de carbono alfa, tá? Ou carbono quiral. Mas o carbono alfa é mais falado. Legal? Nós vamos ter uma outra estrutura aqui ligada a esse carbono alfa, que vai ser o grupo amino. Aí o nome, ó, amino, tá? Amino, grupo amino. Ou amina também, né? Não deixa de ser uma amina. Nós vamos ter o ácido carboxílico, que é a C-O-OH, né? Ó, C-O-OH. Legal? E vamos ter aqui um radical, tá? Galera, preste atenção. Todos os aminoácidos vão ter essa mesma estrutura. Todos os aminoácidos vai ter um grupamento amina, tá? Vai ter um ácido carboxílico, esses dois ligados a um carbono central, carbono alfa. Esse carbono alfa vai fazer ligação com este hidrogênio aqui em cima, tá? E vamos ter um radical. Tá, legal, professor. Mas eu entendi e eu já ouvi falar que nós temos vários aminoácidos no nosso corpo. O que faz diferenciar um do outro? Então, o que faz diferenciar um aminoácido do outro é o radical, tá? Então,
dependendo do elemento químico que nós tivermos aqui ou da composição que nós estivermos aqui no radical, esse aminoácido ele vai se diferenciar do outro. E aí nós temos vários, né? Metionina, valina, isoleucina, e aí vai para burro, né? Nós temos aí basicamente 20 aminoácidos naturais no nosso corpo. Beleza? Show de bola? Então lembra disso. Carbono alfa, grupamento amina, ácido carboxílico, um hidrogênio ligado acima e o radical que vai ser mudado. Beleza, gente? Agora, observação. Não confunda amina, tá? Esse grupamento aqui é amino, amina também, tanto faz o nome, pode ser um dos dois, com amida. Cuidado! Amina não tem bola, ou seja, amina não tem oxigênio, não tem a bolinha. Amida tem bolinha. Beleza? Show? Pega esse macete que fica fácil você não se confundir mais. Bem, e aí nós vamos agora tentar entender aqui como que um aminoácido vai se ligar ao outro. Por quê? Se eu te falo que as proteínas são macromoléculas formadas por cadeia de aminoácidos, logo eu entendo que vários aminoácidos vão ser ligados um ao outro, né? Ok, vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó, eu tenho um aminoácido e um outro aminoácido. Vamos fazer de conta que esse radical aqui ele é diferente desse radical, então são aminoácidos diferentes, tá? Vamos lá. Ó, tá vendo essa estruturazinha aqui? O, um H e um outro H, um oxigênio e dois hidrogênios. Você conhece essa molécula. Um oxigênio e dois hidrogênios, eu formo... vai, fala. Isso, cara, eu formo H2O. Quando eu formo esse H2O, essa molequinha sai. Consequentemente, a ligação do carbono vai fazer uma interação direta com o nitrogênio do outro lado, ou seja, do outro aminoácido, formando essa estrutura aqui no meio. Ó. Consegue entender? Essa ligação aqui, essa estrutura é uma amida. Você tem um nitrogênio, tem um C dupla O, ou seja, se tem O, amida. Se não tem O, amina. Então, a partir de... Vou voltar, tá? Preste atenção. A partir de uma amina, eu faço uma amida. E eu tenho a formação de uma molequinha de água. Quando eu tenho essa ligação, eu vou ter uma ligação peptídica, tá? Então, preste atenção. Ligação peptídica. Ué, peptídica, professor? Ligação peptídica é a ligação dos aminoácidos. O aminoácido ele também pode ser chamado de peptídeo. E aí fica a dica, tá? Seria bom você lembrar de aminoácido como peptídeo, porque ele vai aparecer em muitas situações como peptídeo e um pouco menos como aminoácido. Legal? Então essa ligação é uma ligação peptídica porque vai estar fazendo a ligação de um aminoácido com outro aminoácido, assim formando uma cadeia. Legal, gente? Beleza? Agora, observação. Concorda que eu tinha dois aminoácidos separados e agora eu tenho os dois juntos, os dois unidos? Beleza, né? Eu produzi esses dois aminoácidos, não produzi? Eu sintetizei. E eu sintetizei graças a essa molécula aqui ter saído, a molécula de água ter se formado e saído. Logo, eu fiz uma síntese por desidratação, uma reação química que acontece aí quando você junta determinadas moléculas, tá? Se você não lembra sobre síntese por desidratação, volta na minha aula de água que você vai entender melhor, beleza? Professor, se eu quisesse quebrar essa ligação novamente, teria como? Claro que sim, só você botar água novamente, tá? Então, você injeta água aqui, que essa ligação se quebraria e voltaria a ser como era antes. Legal, gente? Espero que não tenha nenhuma dúvida, tá? Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, entenda melhor, né? Se abstrai das coisas mundanas, volta aqui para a aula que você vai entender. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Bem, aqui nós vamos falar um pouco das configurações das proteínas.
Por quê? A proteína ela também tem uma configuração estrutural. Ela vai ter uma estrutura primária, que é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo cada bolinha dessa? Cada bolinha dessa é um aminoácido, tá? Então nós temos a glicina, a leucina, a metionina e aí segue o bonde, tá? A gente vai ter muitos aminoácidos. Quando esses aminoácidos estão ligados de forma bem rente, né, bem reta, ainda ali em formação, nós temos a estrutura primária. Conforme você vai adicionando mais aminoácidos, essa estrutura primária ela começa a pegar uma conformidade. Essa conformidade vai ser chamado de estrutura secundária ou alfa-hélice, tá? Ou alfa-hélice, beleza? Ou alfa-hélice. Por quê? Perceba aqui, ó, vai estar dando voltas, como se fosse uma hélice de helicóptero, né? Dando voltas. Lembra assim que fica fácil. Então você tem dois nomes aqui na estrutura secundária. Estrutura secundária, obviamente, ou alfa-hélice, tá? Nós vamos ter também a terciária, a estrutura terciária, que vai ter aí um nomezinho mais tranquilo de você lembrar, que é a globular, estrutura globular ou estrutura terciária. Beleza? Tranquilo? Bem, juntando mais ainda a composição de aminoácidos e formando estruturas mais complexas, nós temos agora a estrutura quaternária. Tá? A estrutura quaternária normalmente vai ser a hemoglobina. Olha, pessoal, hemoglobina é aquele aminoácido que está lá no nosso sangue que é responsável por transportar oxigênio? Mano, exatamente, é ela mesmo, tá? Então, a hemoglobina é uma proteína importantíssima que nós vamos ter nas nossas hemácias, ou seja, nas nossas células sanguíneas, que é ela que vai ser a responsável por levar oxigênio para todo o nosso corpo. Observação, bota aí no teu caderno. Observação, a estrutura terciária ela já começa a ter função, tá? Então, a partir daqui, nós começamos a ter uma função na proteína, beleza? Agora, galera, só uma situaçãozinha aqui bem rápida. O ovo, né? Aquela imagem lá inicial da nossa aula, o ovo, ele é líquido por dentro, né? Tem a clara e a gema. A clara ela é líquida. A clara ela é proteína pura. É a albumina, tá? Bem, a clara nada mais é do que essa estrutura aqui, ó. A albumina é essa estrutura, sendo que a composição dela vai estar em forma gelatinosa, em forma líquida, que vocês já conhecem de um ovo. Beleza. Quando essa proteína for exposta a alta temperatura, ela se desnatura, ela se transforma ou numa secundária ou numa primária, tá? Ela volta um passo atrás e ela começa a ter a coloração esbranquiçada. Por isso que quando você vai fritar um ovo, a frigideira vai estar bem quente, né? Espero eu que ela esteja bem quente. Você quebra o ovo dentro da frigideira, aquela clara ela fica transparente por alguns segundos e depois ela, fica branca. Por que ela fica branca? Ela perde sua função, ela sai da estrutura terciária e vai para a estrutura secundária. O nome disso é desnaturação das proteínas, tá? Desnaturar, tirar ela do estado natural. Beleza? Ou seja, você tem perda de função quando você tem uma desnaturação. Isso acontece no nosso corpo? Acontece, tá? Quando você ficar com febre, normalmente é para você desnaturar certas proteínas de agentes invasores, por exemplo. Seu corpo esquenta para tentar defender de algumas proteínas dos antígenos, de agentes invasores. E aí você perder, né, tirar aquela função que iria te causar mal. Show de bola? Beleza? Então, só uma observação aí, tá? Só um comentário a mais para vocês. Vocês são meus alunos, vocês merecem esse comentário a mais. Às vezes é isso que vai cair na tua prova, no teu vestibular, e tu não sabe, tá? Então, escreve aí no teu caderno. Bem, vamos para o próximo. As proteínas, elas vão ter funções, né? Funções essas que são primordiais, cara.
As funções das proteínas, elas são primordiais no nosso corpo. Primeira, para você lembrar, vai ter função estrutural. Que é isso, professor? Função estrutural pô, claro. Vamos lá, pensa comigo aqui. Você tem sua pele, né? A sua pele, ela não se quebra, ela não se rasga fácil. Ou seja, a sua pele, ela tem colágeno. Você tem queratina aí nos seus cabelos, né? Tudo isso é estrutural, vai estar estruturando o seu corpo. E são proteínas que vão te dar sustentação, beleza? Então, colágeno, queratina é um exemplo de proteína estrutural. Nós vamos ter também a questão metabólica. E quando eu falo da questão metabólica aqui, eu posso estar falando da caseína, né? Que vai estar lá a proteína do leite. Eu vou poder estar falando aqui também de algumas proteínas motoras, também metabólicas, como a miosina e a actina, que é responsável pela sua contração muscular. Então, são proteínas com funções metabólicas. Nós vamos ter também proteínas com funções hormonais, né? Ou seja, vão ter hormônios que vão ser produzidos através da proteína. Tem um que, cara, ele é batata de cair em vestibular todo ano, que é a insulina, né? A insulina e glucagon é um hormônio proteico. Então vai ter função também importante no nosso corpo como hormônio. Nós vamos ter proteínas transportadoras, cara. Exatamente, proteínas que vão transportar substâncias para dentro das nossas células, por exemplo, né? Nós vamos ter as proteínas transmembranas. As proteínas transmembranas, elas se abrem como um canal e levam nutrientes aí para dentro das nossas células sanguíneas, tá? Nossas células somáticas, nossas células germinativas, beleza? Então vai funcionar como transportadora. Nós também vamos falar aqui que as proteínas vão ter funções de sistema imunológico. E isso, cara, seus anticorpos. Um anticorpo aí que você está querendo tanto para combater o coronavírus, por exemplo, né? É uma proteína que vai ser responsável pela formação dos anticorpos, beleza? Nós vamos ter também uma função mega hiper importante, que aqui eu gostaria que vocês fizessem até um asterisco no caderno de vocês, que é a função enzimática. Olha só, eu vou falar aqui de enzimas, mas já memoriza. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína vai ser uma enzima. Preste atenção, vê se faz sentido. Toda enzima ela vai ser formada por proteína, mas nem toda proteína vai ser formada por enzima. Algumas proteínas vão ter função estrutural, metabólica, hormonal, transportadora, imunológica e enzimática, ou seja, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Tá? Nós vamos ter vários tipos de proteínas, que não vai ser feito só de enzimas. Legal? Não vai ter essa função só de enzimas. E função receptora, né? Função receptora. Aí acontece muito no nosso sistema nervoso através de neurotransmissores que vão ser passados, né? Acetil-CoA, acetilcolina, noradrenalina, são aí receptores importantes para o nosso sistema nervoso. Cara, resumindo, você está percebendo que as proteínas elas vão ter muitas funções no nosso corpo e funções que são imprescindíveis para a nossa sobrevivência, tanto para as nossas células como para você, né? Porque se faz bem para a célula, faz bem para você. Então, tá percebendo o quão ela é importante para a nossa vida? Então, as proteínas, elas são essenciais, tá? Elas são essenciais. E aí, nós temos as classificações de proteínas. Por quê? Você não produz todo tipo de aminoácido, você não você já parou de produzir alguns outros tipos de aminoácidos e tudo isso tem uma classificação. Vamos ver essa classificação agora. Ó. Nós vamos ter as proteínas ou aminoácidos essenciais. O que seriam os aminoácidos essenciais? Calma que eu vou falar, né? Perdi o time aqui do slide. Nós vamos ter os não essenciais e os semi-essenciais. Os essenciais, eles não são produzidos no nosso corpo, né?
os essenciais, eles não são produzidos no nosso corpo. Então vamos lá. Ele é essencial porque ele precisa ter no seu corpo. Se você não produz, ele é essencial que você coma. Entenderam? Então, ó, proteínas essenciais. Quando não ocorre a produção de certos aminoácidos. Ou seja, quando você não tem a produção de certos aminoácidos. A creatina, por exemplo, é uma boa sugestão aqui para nós falarmos de aminoácidos essenciais. Tá? Os aminoácidos não essenciais é quando o nosso corpo sintetiza. Ou seja, você vai ter vários aminoácidos aí, isoleucina, valina e leucina, glicina. Todos esses aminoácidos que eu estou aqui elencando, o nosso corpo ele produz. Então ele não é essencial. Não significa que a gente não tem que comer. Nós podemos comer, eles podem ser absorvidos, mas não tem necessidade, porque o nosso próprio corpo já produz eles, tá? E nós vamos ter os semi-essenciais, que quando o seu corpo ele vai sintetizar em pequena quantidade, ou quando o seu corpo já produziu grande quantidade, porém, por várias situações, ele diminuiu. Por exemplo, nós temos alguns aminoácidos que vão ter a função estrutural de desenvolvimento do nosso corpo, né? Dos nossos músculos e tal. Cara, quando você é uma criancinha, esses aminoácidos eles são produzidos no seu corpo constantemente. Conforme você vai chegando na fase adulta, na maturação, não tem necessidade deles ficarem sendo produzidos mais com tanta necessidade assim. Então eles diminuem a sua produção. Mas você tem que comer porque é uma pequena quantidade. Legal, gente? Uma pequena quantidade aí sendo produzida. Tudo bem? Beleza? Espero que tenha entendido, tá? Muito simples, muito fácil, muito sus. Bem, agora nós vamos falar aqui de algumas funções que você tem que saber para a sua prova. Você tem que saber aí para o seu ensino médio, né? Para o seu último ano. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, que eu volto aqui, tá? Só um minuto. Jesus, é muito tempo falando. A gente precisa beber um pouco de água, né? Vamos lá. Se tu não entendeu a imagem, você vai entender agora. Enzimas. Nós vamos falar aqui das enzimas. Caraca, professor, o que tem um carro de Fórmula 1 com enzima? Cara, preste atenção. O carro de Fórmula 1, ele corre rápido ou corre lento? Cara, ele corre lento, é meio difícil, né? Mas ele é rápido, né? Uma reação rápida ou uma reação lenta? Melhor, né? Ficou melhor. É uma reação rápida, tá? É isso que as enzimas fazem. As enzimas, elas aceleram a reação metabólica do nosso corpo. Beleza? As enzimas, elas vão acelerar a reação, diminuindo a energia de ativação. Então preste atenção, elas aceleram a reação e diminuem a energia gasta para que aquela reação ocorra. Eu gosto muito de pegar a seguinte ideia. Imagina o seguinte, você quer fazer fogo. Você está na mata, você quer fazer fogo. Você vai lá, pega um graveto e fica roçando um no outro, até querer sair uma faísca para você ter o fogo. Cara, você vai gastar muita energia do seu corpo, porque você vai ficar movimentando ali para ter a fricção. Então você vai gastar muita energia e talvez o fogo nem acenda, né? Nem tenha uma faísca. Mas você vai gastar muita energia, você vai ficar cansado de tanto ficar friccionando aquilo ali. É mais fácil eu pegar o fósforo, acender a cabeça do fósforo e jogar no mato? Que aí eu produzo fogo? Não é mais fácil o fósforo? Ou eu ficar roçando uma madeira na outra? É mais fácil o fósforo. Ou seja, a enzima, ela é o fósforo, cara. Você economiza energia e você faz com que a reação aconteça muito mais rápido. Entendido? E isso, quando eu estiver falando muito de enzimas, é quando eu for abordar aqui com vocês sistema digestório. Vamos lá, imagina que você bateu um pratão de comida hoje com aquele bife acebolado, maravilhoso, cheio de batata frita. Imagina que para você digerir esse bife sem a enzima,
demoraria cerca, sei lá, vou chutar aqui um número absurdo, 20 horas. Demoraria cerca de 20 horas para você digerir um pedaço de bife. Cara, com a enzima isso acontece em 2 horas, em 3 horas. Ou seja, tá percebendo que é muito rápido? A reação ela acontece muito mais rápida com a enzima. Por isso que eu falo que a enzima acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Legal? Tranquilo? Ó, esse exemplo aqui foi só para clarear a mente de vocês, tá? Não necessariamente ele é exato. Eu não sei quantas horas a nossa digestão vai demorar para digerir um bife, por exemplo. Mas com a enzima, creio eu que seja aproximadamente aí 3 horas, 2 horas e meia para digerir uma carne. Beleza? Tranquilo? Bem, vamos lá. As enzimas elas vão funcionar como catalisador biológico, ou seja, um acelerador biológico, tá? Elas vão ser altamente específicas, ou seja, vão ter alta especificidade. Que é isso, professor? Como assim? Me explica isso aí. Cara, a enzima é aquela pessoa chata que para ela tem que ser uma pessoa perfeita, por exemplo, para namorar. A pessoa tem que ter, sei lá, olhos verdes, cabelo preto, liso, a orelha tem que ser pequena, o nariz tem que ser achatadinho, não pode ter muita bochecha, tem que ter um braço no mesmo comprimento que o outro, né? Tem que ter uma simetria corporal muito perfeita, não pode ter uma cintura muito fina. Tá percebendo que eu tô sendo bem chato aqui, bem específico na minha escolha? É exatamente a enzima, ela é altamente específica. A enzima que digere carboidrato, galera, ela não vai digerir proteína. A enzima que digere proteína não vai digerir gordura, tudo bem? A enzima, ela vai ser altamente específica. Nós temos vários tipos de aminoácidos para serem quebrados. Nós vamos ter vários tipos de enzimas para quebrar esses aminoácidos. Entendido? Beleza? Bem, elas não se deformam e não se desgastam. Agora preste atenção nessa imagenzinha que eu coloquei aqui para vocês. Imagina que nós temos uma enzima, tá? Essa daqui é a apoenzima, ou seja, é enzima, tá? Enzima também pode aparecer como apoenzima para vocês. Então perceba que nós temos uma estrutura, nós vamos ter o substrato é o que você está comendo. Por exemplo, se eu estiver falando de carboidrato, comi carboidrato, o que é o meu substrato? É o carboidrato, legal? Nós vamos ter a enzima aqui que vai quebrar esse carboidrato. Perceba que você vai ter um local onde vai se encaixar perfeitamente esse carboidrato, esse substrato aqui. Ó, esse local em que o substrato se encaixa é chamado de sítio ativo. Ou seja, nós temos um modelo aqui de chave-fechadura. A enzima, né, a apoenzima é a fechadura e o substrato é a chave. Ele vai se encaixar perfeitamente aqui no sítio ativo. Quando ele se encaixa, ocorre a reação e você tem o que chamamos de produto, né, que nada mais é do que a quebra do substrato. Então, mais uma vez, tá? Para a gente finalizar aqui, ó, substrato, enzima, sítio ativo, que é o local específico onde o substrato vai se encaixar. Se encaixou, ocorreu a reação, quebrou, houve a reação. O nome disso aqui agora é produto. Perceba que a enzima ela não vai se deformar e ela não vai se desgastar, tá? A enzima continua com a mesma estrutura que antes, beleza? Bem, quando nós falamos de enzimas e quando nós falamos de vestibular principalmente, nós temos que falar de gráficos. E aí nós vamos ter vários gráficos aqui relacionados com a enzima. Por exemplo, eu não te falei que a enzima é altamente específica, ela não é muito chata na escolha dela? Pois é, cara. Até o local que ela vai ficar, ela é chata. A enzima tem que ter condição perfeita para ela trabalhar. Se uma enzima que gosta de um ambiente ácido, ó, aqui é o gráfico de pH, tá? Potencial de hidrogênio. Então, se a enzima gosta de um ambiente ácido, cara, ela vai trabalhar perfeitamente no ambiente ácido.
que nesse caso aqui, por exemplo, seria o teu estômago, né? Seria o teu estômago. Agora, digamos que a enzima que vive lá no estômago vai para esse pH aqui, ó, para o pH 7, que é o pH, por exemplo, da sua boca. A sua boca é um pH neutro. Então, digamos que essa enzima que estava aqui no 2 vai para o pH 7. O que acontece? Ela vai simplesmente perder função. Ela vai se desnaturar. Ela não vai trabalhar. Ela vai ficar inibida. Por quê? Porque o pH que ela está acostumada a trabalhar, a região onde ela costuma trabalhar, é ácido. Se ela está num local onde que não é o dela de origem, onde não é ácido, logo ela vai parar de trabalhar. Ela não vai reagir. Tá entendendo como que a enzima é chata? Tá? Então aqui nós temos um gráfico mostrando regiões bem diferentes. Por exemplo, o 2 aqui, como eu já disse, é o estômago. O 7, um pH neutro, é a sua boca. Tá? Um pH mais básico aqui, mais alcalino, que é o 8, é, por exemplo, o seu intestino delgado, beleza? Ali no duodeno. Então, as enzimas, elas gostam de trabalhar em pH específico, em concentração e em temperatura. Mas antes de eu falar da temperatura, para você não se desesperar aí, porque vocês são muito doidos, né? Quando vocês veem um gráfico, vocês começam a se desesperar. Preste atenção aqui para você não interpretar de forma errada. Ó, imagina o seguinte, eu comi, ó, tô aqui, 0, velocidade da reação, concentração de substrato. Concentração de substrato é o quê? É o que eu tô comendo, não é? Substrato não é o que eu tô comendo? Vamos imaginar aqui, ó, eu tô em jejum, tô no 0. Cara, bateu mó fome, vou almoçar. Meu irmão, só tem batata, não tem nada, só tem batata, filho. Eu só vou comer batata. O que vai acontecer? Tô comendo batata, tô comendo batata, tô comendo batata. Concorda que eu tô aumentando a minha concentração de substrato, que nesse caso é batata, é o carboidrato? Se eu tô aumentando a minha concentração de substrato, eu tô aumentando a minha velocidade de reação. Então tô aumentando, comendo. Cara, vai chegar num ponto em que eu vou continuar comendo batata, mas a concentração de substrato vai estar acumuladíssima. E a enzima, ela não vai conseguir trabalhar com tanta efetividade. É o seguinte, eu gosto de botar muito exemplo bacana nessa situação aqui. Imagina que você é um operador de caixa de mercado. Cara, tinha 3 pessoas na fila. Você está trabalhando rápido, você consegue trabalhar rápido, você consegue concentrar ali o seu trabalho nessas 3 pessoas. Agora imagina que vai chegando gente, vai aumentando a fila, vai chegando gente, vai aumentando a fila, vai chegando gente, vai aumentando a fila. Aí a tua fila agora está com 60 pessoas. Caraca, meu irmão, é 60 pessoas. Você vai trabalhar na mesma rapidez? Claro que não, você vai demorar. Vai chegar num ponto em que você vai ficar naquela velocidade até aquelas pessoas diminuírem. E aí você vai trabalhando melhor. A mesma coisa a enzima. Vai ter uma hora que a enzima, nesse caso do carboidrato, ela vai estar ali trabalhando pra caramba. Mas a enzima ela também tem um limite dela. Então ela continua trabalhando. Enquanto vai chegando carboidrato, ela continua trabalhando. E é como se a enzima falasse assim, ó, ô irmão, peraí, para de comer carboidrato aqui, porque eu estou trabalhando. Você vai ser quebrado quando terminar com esses daqui primeiro. E aí você continua comendo. Vai chegar num ponto que você vai ter uma saturação dessa concentração. Entendido? O nome dessa linha aqui é uma linha de saturação de substrato. Isso é o gráfico de concentração. Beleza? Bem, e nós temos o gráfico de temperatura, que nada mais é uma temperatura ideal para a enzima trabalhar. Por exemplo, na faixa de 30 a 40, aproximadamente aqui 36, 36,5, que é a temperatura do nosso corpo, as enzimas elas gostam de trabalhar nessa faixa, elas trabalham no seu ponto ótimo, tá? Esse 100% aqui, a atividade enzimática, tá vendo? Nada mais é do que o ponto ótimo, o ponto perfeito para as enzimas trabalharem. Beleza? Ah, professor, se aumentar aqui a temperatura do nosso corpo, se ficar 40 graus Celsius, 41, 42, o que acontece? Essa enzima começa a perder função.
Lembra lá da desnaturação que eu falei para vocês? É exatamente o que acontece aqui, tá? Quando o seu corpo ele vai ficando com muita febre, uma febre exagerada, uma febre descontrolada, você tem um problema. Por quê? As enzimas do seu corpo começam a perder função, começam a se desnaturar porque a temperatura do teu corpo está ficando muito alta. Legal? Beleza? Então vamos para o nosso último assunto. Graças a Deus, né, professor? Graças a Deus. Vamos lá. Imunologia. Uma parte bem simples, bem tranquila se você estiver prestando atenção, tá? Olha só, a imunologia, nós vamos estudar aqui os anticorpos. Cara, os anticorpos, eles podem ser chamados de imunoglobulinas e nós vamos ter vários tipos de anticorpos. Agora preste atenção, nós vamos ter a cadeia leve, tá? E a cadeia pesada. Toda essa estrutura aqui é uma estrutura de aminoácido, é uma estrutura proteica. Como eu te disse, nós vamos ter vários anticorpos, cada um responsável por uma situação. Qual anticorpo que você tem que saber, cara? Que eu falasse para você, ó, fica ligado com esse anticorpo, que ele pode ser pedido na sua prova ou no seu vestibular. Então, o anticorpo que você tem que ficar ligado é o IgG, beleza? E o IgA. São esses dois. Mas eu focaria mais no IgG, tá? Eu vou falar por quê. Eu vou falar cada um deles aqui. Por exemplo, o IgA é aquele anticorpo muito comum quando nós somos bebezinhos ainda, porque ele vai estar ali nos protegendo de bactérias, né, de antígenos, e aí é importante entender antígeno. O que seria antígeno? Antígeno é tudo aquilo que o nosso corpo ele não reconhece. Tá? Então, por exemplo, se entra uma farpa no teu dedo, uma farpa seria um tipo de antígeno, né? Se eu falo de uma bactéria te infectando, bactéria é um tipo de antígeno. Um vírus, o coronavírus, por exemplo, é um tipo de antígeno. Um protozoário é um tipo de antígeno. Um fungo é um tipo de antígeno. Então, tudo que não é natural do seu corpo pode ser considerado antígeno. Entendido? E aí nós vamos ter várias ações aqui, né? vários anticorpos funcionando em partes específicas do seu corpo. Por exemplo, IgA, como eu disse, ele está mais na nossa boca, né? Nós vamos ter o IgD que é um ativador do linfócito B, né? Lá nas nossas células de defesa. Depois você volta lá para você lembrar dos linfócitos B. Nós vamos ter o IgE que está relacionado com as nossas alergias. Se você é alérgico ou não é alérgico, né? Se você é alérgico a pelo de cachorro, por exemplo, significa que você tem um déficit nesse anticorpo aqui, na produção desse anticorpo. Quem não é alérgico vai ter uma boa produção desse anticorpo, tá? Nós temos o IgG, que aí vai facilitar, né, a fagocitose de certos antígenos. O IgG, galera, na verdade, esses anticorpos aqui, eles funcionam quase igual às enzimas. Eles vão ser específicos, eles vão se ligar em antígenos específicos, né, para fazer o combate, tá? O IgM que ele vai ser produzido num primeiro momento, ou seja, se você foi contraído por um vírus da gripe, cara, a sua primeira defesa vai ser o IgM, né? É o primeiro anticorpos aí produzidos para combater tal doença, tal infecção. Legal? Bem, agora falando aqui de resposta imunológica. Nós vamos ter a resposta imunológica adaptativa, né? Essa resposta imunológica adaptativa, olha o nome, adaptável, né? É a imunidade que o indivíduo adquire com o resto da nossa vida, com o passar dos anos, até nós morrermos, nós vamos ter aí resposta imune adaptativa. E essa resposta imune adaptativa, ela pode ser dividida em passiva ou ativa. Por exemplo, se você foi mordido de cobra, você não tem esses anticorpos do veneno de tal cobra, né? Determinada cobra. Legal. O que você tem que fazer? Você tem que receber esses anticorpos rapidamente. Nós vamos ter uma resposta imune adaptativa passiva, do tipo passiva, que é o soro.
Por exemplo, o soro, você não pega lá o veneno do animal, não produz um soro para que combata o mesmo veneno, né? Uma resposta rápida. Então, quando nós falamos de resposta rápida, com pouca duração, né? Com anticorpos ali presentes para combater tal antígeno, nós falamos de resposta imune adaptativa passiva. Agora, se nós falarmos de resposta prolongada, né? Resposta com mais eficiência, porém mais prolongada, nós vamos estar falando de resposta adaptativa ativa, que nada mais é do que as vacinas, né? Então, a ativa é quando a pessoa é exposta a micro-organismos ou substâncias estranhas. A vacina, né? A vacina nada mais é do que o antígeno, o vírus, a bactéria ali dentro daquele líquido, né? Sintetizado, de forma com que ele esteja desativado. E aí você injeta esse vírus dentro de você, o seu corpo combate ali, começa a produzir os anticorpos daqueles vírus e você vai estar imune àquele vírus específico. Entendido? Isso é a vacina. Então, ó, resposta adaptativa passiva é o soro. Pouca duração, rápida eficiência. E a ativa, longa duração e eficiência um pouquinho mais, e a reação um pouquinho mais lenta, tá? Porém, mais eficiente, beleza? Porque ela é prolongada para o resto da vida. Bem, na resposta inata ou natural, o próprio nome já diz, é natural, o nosso corpo já produz, ou seja, nós temos a nossa pele, né, a nossa mucosa aí da boca, algumas estruturas que vão ser, no caso, as nossas lágrimas, algumas substâncias químicas do nosso corpo, tudo isso é uma resposta natural, nós já nascemos com ela, nós já temos ela, tudo bem? A adaptativa, nós vamos nos adaptando ao longo do tempo. Legal, gente? Bem, espero que vocês tenham entendido a aula. Foi até aqui. Desculpa por ter prolongado, né, a aula. Foi necessário, mas fiquem com Deus. Um grande abraço.